Olá, Deus abençoe, muito bom dia no seu coração, da parte do Espírito de Deus. Eu quero falar para você hoje sobre mais uma pérola divina do Espírito Santo. E a nossa pérola está aqui no capítulo 13 do livro de Provérbios. O título diz assim, o tolo não ouve a voz do seu próprio pai. O versículo diz, o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Nós sabemos, querido, que o livro de Provérbios foi escrito, a maior parte deles, pelo rei Salomão. Esse rei, o qual Deus diz a ele, me pede o que você quer, eu te darei tudo aquilo que o seu coração desejar. E esse rei pede sabedoria. E uma das pérolas ou das sábias intenções que o Senhor colocou no coração de Salomão está aqui no capítulo 13 do versículo 1. Diz que o filho sábio, ele acolhe a orientação do seu pai. Querido, eu possivelmente acredito que Salomão aqui não está falando apenas do seu pai Davi, que o deixou tantas orientações sábias, e na maior parte delas Salomão acatou essas orientações. Mas o texto vai muito além, das instruções de Davi para Salomão. O texto aqui está falando também do nosso Pai eterno, o próprio Deus, que se encarnou, que se fez carne, habitou entre nós, e eu e você o conhecemos como Cristo, o Jesus que nos salvou. Ele está dizendo que o filho sábio, ele acolhe a orientação desse pai. Queridos, somente os sábios escutam a Deus. Somente os sábios prestam atenção na disciplina de Deus. O versículo diz que o insensato não aceita repreensão. Ou seja, Deus não vai ensinar soberbos. A própria palavra vai dizer que ele resiste os soberbos. A resistência aqui dá uma ideia de que é alguém que está com um muro sobre a sua frente, para que quem está do outro lado não atravesse. É como se Deus tivesse construído um muro sobre os soberbos. E Deus não ensina os soberbos. Por isso, mantenha o seu coração nesses dias humilde, quebrantado, e peça a sabedoria de Deus, porque o ensino de Deus, ou o cuidado de Deus, está relacionado àqueles que têm o coração humilde, aqueles que entendem que estão precisando de conserto. Todos nós, querido, ao nascimento, já nascemos com uma condição pecaminosa, a descendência ali do primeiro Adão, ela nasce caída, e precisamos de correção, precisamos ser ensinados. Talvez Deus vai usar o seu pastor para te corrigir, talvez Deus vai usar a sua esposa para te corrigir, talvez vai usar o seu marido para te corrigir, talvez vai usar o seu filho, talvez em momentos específicos, para corrigir. Enfim, o próprio Deus usa situações das mais diversas para correção. Os estudos ou até mesmo os textos bíblicos vão nos informar que Deus usou nações estrangeiras como a Síria para poder corrigir o seu povo ali em Israel. Povos ímpios foram usados nas mãos de Deus para corrigir o seu povo. E se Deus estiver te corrigindo, fique feliz, querido. A correção talvez não seja assim um momento tão aprazível, mas se Deus estiver te corrigindo, se alegre, porque Ele não corrige os soberbos, Ele não corrige quem não é filho. Talvez por isso os ímpios vão tão bem. Há um texto bíblico que diz que o salmista ficou um pouco incomodado com a prosperidade dos ímpios. Eles prosperavam, os filhos eram fortes, não tinham medo de nada, mas enfim, no final ele entrou na casa de Deus e ele percebeu qual era o final dos ímpios, daqueles que não são corrigidos e que passam a vida sem a correção de Deus. Querido, deixe o Senhor te corrigir. O próprio capítulo aqui, 13 de Provérbios, vai dizer que somente os sábios aceitam a correção. Somente os sábios aceitam disciplina. Somente os sábios, eles estão preparados para serem tratados, purificados e ensinados pelo próprio Deus, que é o meu Pai e o seu Pai, em nome de Jesus. Nesses dias, querido, de aflição, nesses dias de pandemia, se é necessário que eu e você venhamos a ser corrigidos, deixe o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus corrigir você. A correção de Deus é maravilhosa, porque depois da correção vem o prêmio.
depois da correção vem a vitória, depois da correção vem a maturidade, depois da correção vem o crescimento. Deus te abençoe, né? Clica aí no sininho para você receber as notificações, se inscreve no canal. Deus abençoe a sua casa nesses dias e aceite ser corrigido pelo próprio Deus, com a metodologia de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia.